Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 129 desse estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós encontramos na Revista Espírita de julho de 1860, vocês podem ver aqui o exemplar impresso, mas eu trago aqui a publicação do dia 25 de maio de 1860, o resultado de uma reunião havida lá na Sociedade Parisiense, em que Allan Kardec e os demais integrantes vão ler ou discutir a respeito de uma carta recebida naquela sociedade, enviada por um de seus seguidores, e esse seguidor relata a história de um amigo que dizia que, a partir de determinados eventos, ele teria passado a crer na existência dos espíritos, na condição de que nós temos outras existências, enfim, na reencarnação. E a história é bastante interessante. Ele diz que, por algum motivo, ele, quando criança, teve um sonho de que ele participava de uma espécie de um combate e, estando neste sonho com uma idade entre 20 e 30 anos, ele se recordava de estar no local em que era ferido por 3 golpes de punhal pelas costas e era assassinado. Diz ele que neste sonho, ainda quando criança, que o marcou muito e o acompanhou até a vida adulta, ele se recordava de muitos detalhes dos locais, do momento e desse próprio combate do qual ele participava, mas não tinha a mínima ideia do que fosse aquele sonho. Bem, quando chegou à vida adulta, ele foi tomar conhecimento de uma história relativa ao massacre de São Bartolomeu. Essa história de São Bartolomeu é bastante interessante porque ela relata um conflito de aproximadamente 2 meses havido em Paris entre os chamados católicos e os protestantes. Nesta circunstância, após um casamento entre um membro da família real protestante e outro da família real católica, para tentar apaziguar os ânimos que havia por conta daquela época, da reforma protestante e tudo mais, este casamento reuniu uma série de protestantes vindo até Paris, e que era, naquela época, dominada pelo círculo católico. A partir disso, se iniciou uma série de assassinatos que contam os registros históricos entre 5.000 e 25.000 pessoas. Então, uma situação histórica, né, um registro histórico muito triste, e do qual ele, ao tomar conhecimento e ler relatos desta passagem histórica, deste conflito, ele teve certeza de que ele estava naquele conflito e que o sonho que ele tivera lá quando criança, por volta dos 7 anos, era mesmo essa batalha da qual ele tinha certeza de ter participado em algum momento. Esta pessoa que escreveu a carta tinha ainda uma outra possibilidade ou faculdade. Conta ele que, em determinada ocasião da sua vida, ele teve, durante uma noite, uma espécie de sonho ou algo nesse sentido, e que o fez acordar em pranto, com o coração bastante agitado e sentindo uma grande tristeza. Alguns dias depois, ele foi tomar conhecimento de que, naquele momento em que ele acordou bastante agitado daquele sonho, o seu irmão havia sido acometido do que ele registra aqui um ataque de apoplexia, que seria uma das possibilidades do AVC. E aí ele se diz surpreso por conta de ter a recordação de uma existência anterior e por ter essa sensibilidade com relação a algo que acontecia com o seu irmão no exato momento em que ele tivera este pesadelo. Talvez você já tenha passado por essa situação, talvez conheça alguém que, diante dessas circunstâncias, acaba por crer que
há algo muito maior, há uma vida espiritual, há uma comunicação dos espíritos, há um passado espiritual, do qual, a partir desses eventos, a pessoa passa a crer e lhe transforma todo o pensamento. Mas a questão é, se esses eventos, se essas situações servem para trazer alguém que, descrente da vida espiritual, passa a crer e passa a ter uma nova compreensão da existência, por que isto não acontece com a grande maioria das pessoas? Porque nós não recordamos o nosso passado. E talvez esse seja um dos argumentos mais utilizados por aqueles que são contrários à doutrina espírita. Aqueles que dizem, se há reencarnação, por que então nós não lembramos? Ou quando alguém diz lembrar, taxa a pessoa de mentiroso ou de uma invenção, alguma criação do seu pensamento. Por que então não todos nós nos lembramos? Bem, Kardec, ao receber esta carta, conversou com os espíritos orientadores ali do trabalho que se realizava, o estudo que se realizava na sociedade parisiense, e foi orientado a evocar, a chamar e indagar o anjo guardião, o anjo protetor deste cidadão que havia escrito esta carta. Primeiro, aqui a gente já pode observar a existência desse espírito protetor que nos acompanha durante muitas existências e, neste caso, ainda acompanhava este mesmo cidadão que escreveu a carta. Eu vou ler duas perguntas de Kardec, se você tiver interesse em buscar as outras questões, mas basicamente duas que interessam para esse nosso estudo. Kardec pergunta assim: uma vez que sois bastante bom para responder-nos, perguntaremos se a lembrança que ele acreditou ter conservado da sua morte numa precedente existência é uma ilusão? Então ele pergunta se esta lembrança é verdadeira ou não. E o espírito protetor daquele senhor, que ele vai chamar de senhor V, responde: é uma intuição muito real. Essa pessoa estava bem na Terra nessa época. Então ele confirma que realmente aquela lembrança que ele tinha numa espécie de sonho quando criança era sim a lembrança de uma existência em que ele estivera nesta batalha. Aí Kardec pergunta em seguida: por qual razão essa lembrança é mais precisa para ele que para outras pessoas? Há nisso uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele? Ou seja, aquilo que todos nós gostaríamos de saber. Por que algumas pessoas têm a lembrança do passado e outras não? É isso uma condição do corpo, uma condição fisiológica? Ou ele teria algo, algum merecimento especial, alguma utilidade especial para lembrar desta existência passada? A resposta do espírito: essas lembranças vivazes são muito raras. Ela se prende um pouco ao gênero de morte que a impressionou, de tal modo que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. Entretanto, muitas outras pessoas tiveram mortes também terríveis, e a lembrança não lhes permaneceu. Deus não permite isso senão raramente. Dentro do estudo da doutrina espírita, eu aprendi, certa vez, algo muito interessante. Nós levamos para as vidas subsequentes aquilo que nesta existência nos marcou por muito amor ou por muita dor. Algo que nos impressionou com uma doçura, algo que nos trouxe muita gratidão, uma verdadeira felicidade, ainda que momentânea, ou algo que nos trouxe muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. Nesses dois extremos, nós certamente levaremos impressões para a vida seguinte. Isso explica porque muitos de nós temos algumas habilidades das quais nunca as treinamos. Então, alguém é um bom músico sem nunca ter estudado, conhece de música, a pintura sem nunca ter se aperfeiçoado e assim por diante. Mas ele pergunta, por que então nem todos lembramos
né? Se afinal de contas nós já passamos por várias experiências, por que algumas delas nós trazemos, por que outras não? Porque alguns lembram-se de existências passadas ou não? Deus não permite isso senão raramente. Então, sim, é possível, mas é muito raro. Quando alguém nos disser, ou quando você tiver uma recordação que presuma ser a lembrança de uma vida passada, olha, eu tenho a impressão que eu já estive nesse lugar, eu tenho a impressão que eu já vivi essa situação, eu conheço isso ou aquilo, quando eu vejo uma cidade, eu tomo conhecimento disso, só em casos muito especiais. Só em situações em que Deus entenda que aquilo seja necessário. Portanto, não busque lembrar dessas existências através de algum processo de hipnose, de algum outro procedimento, alguma técnica, se isto não for extremamente necessário e recomendado. Recomendado por alguém que entenda que aquilo é extremamente necessário para você. Se Deus nos colocou o véu do esquecimento, é porque isso é necessário para nós. Se fosse para lembrarmos, nós nos lembraríamos assim como esse senhor vê. Se não nos lembramos, há algum motivo bastante importante para que nós não lembremos. Talvez seja um processo muito doloroso que enfrentamos e que vai trazer interferências na nossa vida. Então, a recomendação é: não é necessário buscar conhecer o passado. Há alguns casos especiais que se faz a regressão e, de alguma forma, traz algum benefício para esta pessoa, mas não vejo que isso seja útil para nós, uma vez que Deus sabe o que é mais útil para nós. Só para encerrar aqui a questão, Kardec faz um comentário dizendo por que então que esse anjo da guarda, que era o mesmo daquela época, é o mesmo de agora, porque não protegeu esse cidadão, livrou ele da morte? E Kardec vai dizer, o homem tem que desencarnar de alguma forma, e para a espiritualidade não faz muita diferença a forma com que ele vai desencarnar, se isso não tiver dali um aprendizado. Então, possivelmente, este senhor V precisava passar por esse processo de ser assassinado, etc. Algo que ele não faz noção de por que enfrentou esse processo doloroso, mas certamente houve algum propósito na sua existência. E você, tem ou já teve alguma lembrança de uma existência anterior? Se quiser, fique à vontade para deixar o seu comentário. De qualquer forma, recomendo a leitura desse texto para que nós possamos compreender de que, se Deus entendeu que não é necessário lembrarmos, Deus é que sabe e que entende o que seja melhor para todos nós. Os Espíritos disseram a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que o plano espiritual interfere em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Ocorre que, algumas vezes, essas interferências extrapolam aquilo que nós podemos dar conta e se transformam em processos obsessivos. Na próxima semana, nós vamos ver um caso em que houve um tratamento de obsessão para o encarnado e para os desencarnados. Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos estudando e refletindo Kardec. Que Deus proteja o seu lar, que Jesus abençoe a sua semana e nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!